Olá, boa noite e bem-vindos a mais um programa Basta Crer. Olá, Cristo, tudo certo? Está tudo certo, sim. Que brinco tão Ai, bonito. Quem é que te deu? deu? Fui Sim. eu. Sim. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos ter um programa cheio de fé. Vamos falar de amor como uma arma de guerra e vamos ter testemunhos, fotos, Sim, pedidos de oração. pedidos de oração. E para isso perguntas e respostas. Podemos já pôr aí a placa de perguntas e respostas. Quer dizer, a pessoa só manda a pergunta, né? Sim, você Sim. manda a pergunta que eu tento responder. Pois Bem, é não isso. tem placa, olha. Bem, Já tem, a seja placa como já for, vai vindo. eu só vou responder às perguntas um pouco mais lá para o fim, senão fica tudo muito baralhado. Mas vocês podem também já fazer os pedidos de oração, podem fazer, mandar fotografias. Uma foto, sim. E pronto. Vamos começar por ouvir uma música muito bonita, que é uma música de fé que diz: Deus está comigo, Deus está comigo. Tadã, tadã, tadã. Que o exército me cerque, eu não temerei, nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sua sombra eu descansará. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar, porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Uau, bonita a música, não é? Bonita e verdadeira. Sim. Estava-me a lembrar aqui de Salmo 91, que diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do nome Omnipotente, descansará. Porquê? Porque Deus é conosco. É? E diz, porque tão encarecidamente eu amei a Deus, ou você ama a Deus, também Ele o vai livrar e pô-lo-á num alto retiro, porque conheceu o seu nome. Eu o invocarei, ou você, e ele me responderá, estará comigo na angústia e livrar-me-á e glorificar-me-á. Uau, é isso que esta música canta. É isso? Bonito. É, Bem, muito temos testemunhos que o nosso time do Call Center escolheu. Vamos lá ouvir. Olá, o meu nome é Sónia, faço parte do SOS Maná, onde recebemos testemunhos e pedidos de oração. Recebemos o testemunho do António Marcos, que nos conta que sentiu-se mal,
Mas quando o apóstolo estava a orar pelos pedidos de oração, ele colocou a sua mão no ecrã e o mal-estar que sentia passou de imediato. Exatamente. O que é que tu queres dizer acerca disso? É isto que é para Deus na distância. E Certo. quando a pessoa está a assistir, a ouvir a palavra de Deus, a palavra entra, cria fé e a fé faz que as coisas funcionem. Então ele estava com fé também. Exatamente. E, portanto, quando a gente impõe as mãos, Sim. quem põe o poder é Deus. Sim, é isso. E por isso, como para Deus, foi como tu disseste, não há distância, a pessoa pode estar em qualquer parte do mundo, desde Sim. que ela tenha fé, a unção de Deus entra, o Sim. poder de Deus entra e desfaz qualquer mal, qualquer doença. É Glória a isso mesmo. Deus. É isso. Certo. Temos mais um testemunho. Olá, eu sou a Marta e colaboro no call center do SOS, onde recebemos testemunhos e pedidos de oração. A Ninete de Angola conta que há cerca de 30 dias passou mal com muita dor no estômago. Depois de ter feito um exame de endoscopia, no qual lhe foi detectado bactérias e feridas no estômago, receitaram-lhe uma medicação que não ajudou muito. Passou várias noites sem dormir. Foi ouvindo a palavra de Deus para que fosse gerada fé no seu coração. Na segunda-feira, quando o apóstolo orou e pediu que pusesse a mão no ecrã, colocou e sentiu algo que parecia um zumbido. Desde esse dia tem dormido muito bem. Toda a dor e desconforto que tinha passou para a honra e glória de Jesus. Tem de voltar a fazer exames daqui a alguns dias, mas sabe que essa bactéria secou em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse zumbido eram os demónios assim, ai, que me bateram. Não, é um dos sinais de Deus, chama-se os dons do Espírito Santo, que é quando o Espírito de Deus opera coisas e a pessoa sente, enfim, é isso. Mas aqui um testemunho muito bonito, Sim, é isso. porque esta Ninete, lá em Angola, fez o que estava certo. A ver? 30 dias passou mal. Foi detectado bactérias e feridas no estômago. A medicina não estava a resultar, Sim. embora que estou certíssimo que os médicos fizeram o seu melhor, mas Deus é o médico dos médicos. Sim, Então, o medicamento de Deus sempre funciona. Deus sempre funciona. Então, muito bonito mesmo. Vamos em frente, mais um testemunho. Olá, eu sou o Valdo e faço parte do SOS Maná. Devido a uma situação complicada na sua área financeira, a Ana teve de vender a sua casa em África do Sul, mas durante muito tempo não conseguiu. Depois de ouvir uma palavra do apóstolo acerca de ofertas especiais para projetos especiais, decidiu dar uma oferta especial. Durante a viagem apostólica do apóstolo à África do Sul, a Ana deu então a sua oferta e concordou com o apóstolo e a bispa em como a casa seria vendida. Passado 3 semanas, apareceu alguém a comprar a casa cash. O dinheiro não só deu para pagar uma dívida que a Ana tinha com o seu banco, mas também deu para comprar uma vivenda. Olha. Uma vivenda de 4 quartos. Pois é, está escrito, ele não disse, mas aqui está escrito. É verdade. Nós estivemos lá há pouco tempo e foi uma mega bênção. Sim, foi. Estivemos num hotel muito bonito, de 4 ou 5 estrelas. Os homens de negócios, os irmãos vieram de várias partes, de Joanesburgo e arredores, e de facto foi uma mega bênção. E aqui está mais um exemplo de que quando a pessoa põe fé em ação, É isso. neste caso para a área financeira, Fé e ação mesmo. E ação, fé Sim. e ação. Acontece mesmo. Portanto, qual foi o segredo aqui? Que ela ouviu, não é? Sim. O segredo de semear uma semente especial para um projeto especial. Ela queria vender a casa, mas não estava a conseguir. Mas, como ela é fiel a Deus, anda com Deus e pôs a lei de Deus em funcionamento, neste caso, semeou para este projeto especial que é de vender a casa, logo Deus operou. Sim. E também é importante ver que ela primeiro ouviu a palavra. Ela ouviu a palavra para ter fé. Para ter fé. Para ter fé. E depois, o que é que Deus fez? Sempre faz acima do que pensamos ou Sim. pedimos. Porque ela depois comprou uma vivenda de 4 quartos. Sim. Sim, com maravilha. o dinheiro, na verdade, que sobrou. Porque o primeiro dinheiro pagou sobrou. as dívidas, depois Ainda por sobrou. cima pagaram cash. É. Isto aqui, no meio desta situação toda, é mega milagre. É Sim, isso senhora. mesmo. Temos mais um testemunho, seguramente. É Marileila, eu sou da igreja de Pontal. O meu testemunho é na área financeira. Eu e meu marido temos um negócio, porém, mesmo antes de ter o negócio, eu e meu marido sempre íamos às reuniões de clube executivo, pois tínhamos um sonho, ter o nosso próprio negócio.
Nós semeávamos para isso, pois os nossos olhos não seria possível. Hoje, graças a Deus, temos o nosso negócio. Trabalhamos com mini salgadinhos para festas e mini hambúrgueres, entre outras coisas. Há muito tempo atrás, tivemos a ideia de fazer combos, salgadinhos variados, mini hambúrgueres e outras coisas em embalagem de pizza, pelo sistema delivery. Ou seja, as pessoas nos ligam para fazer pedidos e nós entregamos em suas casas. Hoje são tantas ligações que muitas vezes temos que dispensar pedidos. Mesmo nesse momento de pandemia, onde muitos têm fechado as portas, o nosso negócio tem continuado a prosperar. Graças a Deus, e o nosso sonho hoje é uma realidade. Ele tem suprido todas as nossas necessidades e muito além daquilo que poderíamos imaginar. No Clube Executivo podemos aprender e hoje colocamos em prática os métodos de Deus. Sou grata a Deus por tudo isso. Hoje sirvo a Deus na minha igreja e quero honrá-lo mais uma vez, agradecendo por tudo o que ele tem feito em nossas vidas. Bonito. Olha, bonito. Para quem não sabe o que é o Clube Executivo, Sim. nós temos uma reunião, se eu não estou a erro, uma vez por mês, Sim. em todas as igrejas, onde reunimos homens e mulheres de negócios e onde se fala coisas mais dirigidas a eles, Sim. fé dirigidas ao empresário, homem e mulher de negócios, e portanto, as pessoas ficam com fé, Sim. andam com Deus, fazem o que Deus diz e funciona. Sim, e também lá nesta reunião ministra-se o poder de Deus especificamente Ministra-se a unção de Deus para eles. para Exato. eles. Sim, e até é interessante que eles começaram a frequentar o Clube Executivo porque eles tinham o desejo de ter o seu negócio. Sim. Há muitos irmãos que fazem exatamente Sim. isso, que mesmo antes de serem homens ou mulheres de negócios, decidem ir à reunião do Clube Sim. Executivo. Depende muito do dia que é, porque pode ser sábado, ou pode ser segunda ou terça, enfim, cada pastor e bispo decide aquilo que é mais prático. E muita gente vai realmente a essa reunião para se ir habituando. Sim, e também ouvir certos princípios, Ouvir certos né, princípios, segredos, porque aí a pessoa até já começa bem. Exatamente. Porque nós, nesse programa, ensinamos, normalmente ensinamos duas coisas. A parte técnica de ser um empresário. Né? Há muitas coisas que nós ensinamos que são de altíssimo nível, coisas que eu estudei em universidades, etc. Mas depois tem o lado espiritual. E Deus realmente quer que os irmãos progridam. E claro, há irmãos que têm chamada para serem homens ou mulheres de negócio e há outros que não. Sim. E então, em tudo, glória a Deus. E agora pergunta-se se temos algumas fotos. Temos fotos. Temos fotos. Vamos ouvir as fotos. Vamos ouvir as É, fotos. de repente fala, pronto. Praticar Marcos 16:15, conquistando os suíços de Bienne, Bern, para Jesus. Sim, senhora. Olha Na isso. Suíça. E Olha. aqui, Carla Sofia Martins Coelho, Badajoz, Espanha. Mais um grupo familiar online de bendição. Que Deus vos bendiga, irmãos. Sim. Nós também temos agora um canal em espanhol. Sim, temos o canal Está, espanhol se eu não também. estou a ver, está a ser traduzido. Sim, ao mesmo Neste tempo. momento Sim, estamos neste a momento. traduzir em espanhol, em inglês e em francês. Sim. E em russo ou eslovaco. Tu queres ouvir alguma coisa em russo? Não queres? Não dá, porque eles vão traduzir o que eu digo, então se eu fico a ouvir, eles não vão dizer nada. Vai, então vai. Temos mais? Sim. Aqui, a Carla Sofia Martins, ela agora, pronto, manda este manual, deve colocar no espelho ou qualquer coisa, porque está ao contrário. Mas pronto, Que engraçado. quem sabe ler ao contrário... Pois é, a gente faz aqui um espelho e vê-se que é a Carla. Muito bem. E aqui? E aqui, Eli, da Igreja da Vila Nova da Gaia, estava a assistir. Estava a Pronto, assistir. O louvor à adoração, aqui mandou a foto. Certo. E aqui temos Grupo Familiar Freguesia de Nariz, Aveiro. Nariz? Nariz. Espera, nariz, tu enganaste. João Reis e Henri. Olha, onde é que você mora? Mora no nariz. Epá, essa é forte. Pois, Mas o outro mora na Baixa da Banheira. pois, Portanto, aquela nariz pelo eu menos preferia, sabe, pronto. eu preferia morar na alta da Banheira. Ou na testa.
Que engraçado. Vai mais. Mais. E temos aqui de Manchester, Martin e Melanie. Olha. A louvar a Deus. Quem mandou foi Nelma Uma Lima. sala bonita em Londres. Sim, Uau, uma televisão Eles não estão a gigante. assistir, estão mesmo Estão a a participar. participar Sim, senhora. mesmo, sim senhor. Muito bem. É, E mais? sim. Ah, Mas também é para lembrar, no Basta Querer também pode-se ver a galeria onde tem as fotos todas, né? De cada é? dia mostra as fotos. que maravilha. Sim. Na galeria. Na galeria. Então vai lá mostrar. Tu nunca mostraste? Não, eu nunca mostrei, mas pronto, eu posso lá ver. mostrar. Temos aqui coisas de Basta Querer, o site. Está ali. E aqui, galeria. Aqui. Carrega. Aqui. E vemos todos os dias. Então, por exemplo... está ao contrário. 8 de junho. 8 de junho. Está aqui, né? Pronto, a pessoa clica no E 8 de agora? junho e O que aparece lá acontece? tudo, as fotos que as pessoas mandaram no 8 de pois, junho. Está tudo aqui, as mais, fotos. mais. E depois Tem também tem os testemunhos. testemunhos. Também estão Certo. aqui. E Então, todos os dias está Daí. aqui. Então, mesmo que às vezes nós não temos tempo para mostrar a foto, aqui E parece. já que estás aí, mostra lá, se a pessoa quiser ver o programa noutra língua, como é que se faz? Ok, vamos lá ver se eu me lembro disso. Vamos ao principal e vamos aqui para baixo. e Espera aí, gostava de ter um grupo familiar. Eu gostava. aqui. Aqui, vê lá. O que Aqui. é isso? Isso é para quem quiser explicar lá o projeto? Quem quer um grupo familiar na sua casa, você vive longe, noutro país, você também quer fazer um grupo de familiar, porque está a ouvir muitos testemunhos de pessoas que têm um grupo familiar em sua casa, você também quer Deus na sua casa, então você pode ter um grupo familiar E na se eu sua casa. morar lá na China? Também, há casas em todo lado e com Na a internet Rússia? chegamos em todo lado. Gambas? Gambas? Quando é que eu disse gambas? Eu ouvi logo gambas. Eu não disse nada de gambas, então mas vai. talvez falei rápido. Pronto. Sim. Vamos lá atrás a ver o que mais é que o site mostra. O que é que temos? Agora, eu não sei ver Sabes das ver? É outras para trás. línguas. Outras línguas. Então, canais de Tá. televisão. Canais de televisão? Ok. Então, Canais de canais TV. de televisão. Aí. Vai. Então, Tem. aqui. Uma data deles e E cá depois embaixo. lá embaixo temos o TV Maná espanhol, Exato. inglês e russo. Acho que Exatamente. estas são traduzidos ao mesmo tempo. Exatamente. E as outras, entretanto, têm YouTube. No YouTube. Vai lá para o Vai YouTube aparecer. para ver o que é que se passa no YouTube. YouTube. Então, vamos à volta. Está ali uma coisinha do YouTube. Aqui em cima, né? Aqui em cima. Sim. Então, YouTube é esta, né? Pronto. Sim. E vou lá. Sim, então vamos aos canais. E nos canais temos espanhol, inglês, francês, slovensky Slovensky. e russo. E russo. E cada um desses tem vídeos. Certo. O Mas espanhol aí- já tem, por lá exemplo, para trás. estes. Aí Para não trás? diz. Aí Diz o- não diz quais são os programas. Os. Sim, isso deve estar nos vídeos, penso eu, né? Lá para trás. Os vídeos. Mais Espera para lá. cima. Acho que é Não mais dá? uma. Mais uma? Não sei. Ai, não. Agora. Tens que escrever, carregar no subscrever, acho eu. Onde é que tem esta coisa do play? Não, é playlist? Não, é Mas onde é que isso. está o playlist? Eu não vejo a Não playlist sei. aqui. O Bruno não está a dizer nada. Pois, eu estou aqui todo sozinha aqui. Anda cá. Tentar descobrir isso. Eu acho que deve ser aqui. Não, isso é subscrever, tudo, já está. Será? Não sei se estou Estás subscrito. então, Estou. claro que estás. Pronto. Estou nada, não estou a ver nada. Anda cá a explicar. Então estamos aqui no canal do YouTube do Apóstolo. Ah, Aqui temos lista de reprodução e aqui podemos ver não só os programas do Basta Querer, neste caso aqui no telemóvel aparece. Playlist. Playlist. Pois, a lista de quê? Está em inglês? porque o Apóstolo tem vários canais, atenção. Neste caso estávamos no português, mas fomos Então, aqui põe lá no ao português, inglês. No português. No português então, português. Este é o do português. Mas onde é que estão os canais? Os canais estão aqui deste lado. Não é esse? Não, Não, se chama os- canais, chama-se Playlist. playlist. Está difícil. Lista de reprodução.
Mas agora onde tu foste ver essa coisa lá? Aqui em cima. Tem o início, vídeos, lista de reprodução. Mas lista é que de aqui não se vê reprodução. nada. Pois, aí é que está o problema. Aqui vê-se. Lá em cima não se vê. Peço desculpa. Lista de reprodução. Ok. Tem o programa, playlist. Tá basta querer, tem 40 coisas e não sei o que, não sei o que. Bem, tá bom. Tá certo. E assim estamos. E agora eu queria uma música muito bonita que diz: meu coração transborda de amor, porque Jesus... Taririri. Vamos lá ouvir. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Por isso eu canto, aleluia, 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 mãe. Eu canto, aleluia, 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 mãe. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. E eu canto, aleluia, 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 mãe. Eu canto, aleluia, 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 mãe. Muito bem, muito bem, muito bem. Afinal, já descobrimos, já agora vou mostrar aqui, é que este ecrã não estava bem configurado, então agora sim já aparece aqui o meu canal, já está deu, vídeos, lista de produção, etc. Então, se eu carregar aqui no lista de reprodução, é que aparece o programa Basta Crer, já tem 40 vídeos, todos os dias a gente põe lá um novo, tem várias mensagens e por aí fora, mas eu posso ir a canais, que é o que está aqui assim, e aí então vamos encontrar em espanhol, por exemplo, aqui em espanhol, que é este, se eu carregar aqui em espanhol, vai aparecer montes de espanhóis. Como vencer em área financeira, basta crer, que também, se eu não estou erro, é colocado todos os dias, porque nós estamos em direto. Estou a ver qual das miúdas é que estão cheias de frio. Deve estar no Polo Norte. Muito bem, então é isso aí. E agora vamos falar sobre amor, arma de guerra. E antes de Samar tirar a viola abaixo, porque já vou pedir para tocar um hino que diz com a arma do amor, eu hoje vou ensinar o 7º capítulo que diz Jesus e a Santa Ceia. Neste livro e nestes estudos que eu estou a fazer, eu explico que, quanto a mim, há 2 tipos de andar em amor. Um que é o andar em amor em tempo normal, portanto ninguém nos está aqui a sufocar, a bater, a fazer guerras, etc. E consiste em perdoar, mega importante, quem não perdoar fica sujeito aos atormentadores. Depois temos
andar em amor é também não se envolver em guerras, discussões e contendas, porque aí há toda a obra satânica. Andar em amor é não manipular, nem apontar dedos, nem falar vaidade. E andar em amor é encobrir as transgressões dos outros. Andar em amor é falar bem das outras pessoas. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça a todos. Andar em amor é discernir do corpo de Cristo. Não é? Quer dizer, muita gente pensa que Jesus veio estabelecer igrejas, mas não, veio estabelecer o seu reino. E Jesus disse que há o corpo de Cristo e ele é o cabeça. O corpo de Cristo é o conjunto de todos os crentes. E depois, diz em 1 Coríntios, acerca dos dons do Espírito, não quer irmãos sejam ignorantes, porque há diversidade de operações, há diversidade de ministérios, mas quem divide as pessoas ou vamos dizer assim, chama para um determinado trabalho é o Espírito de Deus. Há muitas igrejas que têm rótulo de igreja, eu podia também pôr aqui um rótulo neste copo, mas não é igreja, porque a pessoa que lá está não foi escolhida por Deus e, portanto, como é que eu sei? Pelos frutos. Bem, a propósito ainda disto que eu acabei de dizer, é muito interessante o que Deus está a fazer nestes dias, em toda a parte do mundo. Com aquela cena da polícia americana ser racista como tudo e ter sido apanhado um polícia durante 8 minutos a sufocar uma pessoa com um sorriso na cara e depois o governo apenas o dispensou do trabalho, nem o queria condenar, etc, etc, deu uma revolta gigante que ainda não acabou na América e no resto do mundo. E este movimento é um movimento lindo porque está a trazer à tona outras grandes verdades, como, por exemplo, as estátuas na Inglaterra e em muitos países, na Bélgica, Sim, na América, sim. De grandes figuras, heróis, são pessoas que são racistas, são pessoas que fizeram muita escravatura e trouxeram grande prejuízo, maldade a povos inteiros. E isso vai-me lembrar que o Portugal teve 100% metido na escravatura, depois vendeu escravos até dizer chega, depois o regime colonial em África também foi cheio de maldades e por vezes os nossos presidentes e governantes e ministros esquecem-se da nossa história e gostam muito de apontar dedos e dizendo que aquele regime lá daquele país é ditadura e sei lá que mais. Quer dizer, que grande lata. É por isso que Jesus manda que eu e outros ministros preguem a todos, porque todos pecamos e não há um justo sequer à face da terra. Mas eles ficam emproados porque estão na televisão, brabi, brababá, mas nenhum é justo. Com tanta maldade, alguns têm o pais que ainda é desse tempo. É verdade? E, portanto, muito importante isso. Agora, hoje, e a propósito, então, agora vamos ouvir uma música que é Com a Arma do Amor. Vamos lá ouvir. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, com amor tu podes imitar, com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor tu não vais falhar,
Vê, meu irmão, Sim. quando a gente se ama, põe a gravata à frente sim. da esposa. E eu Se pus, ela eu pus a casaca como dizia, fica- para tu fica poderes bonito, pôr. viste? Pronto, eu vou já ficar com ela Estás então. a ver? Pronto. Faz assim uma coisa bonita. Está bem. Tira, tira. Não, agora Tira. não. Pronto, ok. Ai, que giro. Muito bem, hoje vamos falar então sobre Jesus e a Santa Ceia. E vamos começar por ler, Cristo faz Sim. favor. Nós, neste livro, que está à disposição, tanto em formato papel como no formato digital, tem muitas páginas e você realmente precisa de estudar. Estou-me a lembrar mais uma vez que quando eu era novo convertido, eu não estava muito interessado em amores e perdões, eu achava que isso é lamachecas, ou lamachices, ou o que é que é. Isto não dá nada. Ah, Pronto, isto não dá mas fruto. depois é que eu percebi Que no final é isso que dá que fruto. Deus me apareceu e que me falou bem sério e mostrou-me que eu estava errado e por isso eu não estava a ser tão abençoado. E durante 3 anos, todos os dias eu meditava nessas coisas, daí depois tive a lata de fazer o livro. E agora estou outra vez a ler com muito cuidado o livro e pronto. E pronto. E pronto. E há uma lei de Deus. E porquê? Porque o amor é uma força, porque Deus não tem amor, Ele é amor. E quando nós andamos em amor, fazemos bem ao próximo e perdoamos, eu julgava que eu estava a ser muito espiritual, muito sim, tal. sim. Afinal de contas, não estava a ser nada espiritual, porque quem fica a ganhar com isso sou eu mesmo. É você que faz isto. Então, aqui neste capítulo 7, vamos ver o que é que Jesus fez em relação a um traidor, Sim. que era o Judas, e Jesus sabia que ele era traidor. E vamos ver que ele o tratou como deve ser. Mas Mateus 5, 44, podes até ler Sim. do livro, está aqui também Sim, a transcrição, também lê tenho lá. aqui, pronto. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratem e perseguem. E perseguem. Sim, Pois. O amor é a maior força que existe, é maior que vingança, é maior que o ódio. O amor é uma pessoa, é Deus. E Deus está a vencer o diabo, não com força física, mas com a arma do amor. Muito bem. Em Efésios 6:10, ora, diz lá: "Os demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor na força do seu poder, revestimos toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as Sim. astutas ciladas das sogras." Não. Não é sogras. Não, porque lembrei-me que a tua mãe, a tua sogra, telefonou hoje. sim. E eu falei, tu cá, estou lá em holandês, foi uma maravilha. Claro, foi uma conversa muito E comprida. depois acordei, Pois. estava só a sonhar. Pois. Efésios 6, diz. A partir do ano de Efésios 6:10. 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura de quem? De Deus. De Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é que isto quer dizer? Que o diabo cria situações na nossa vida, na sua, na minha, a fim de ver se você cai num laço do diabo, numa armadilha do diabo. Pode ser, por exemplo, uma falta de perdão. Pode ser você quer responder com raiva, com retaliação, porque foi mesmo muito mal o que fizeram. Mas isso é uma armadilha, porque quem fizer isso vai perder, vai ficar muito mal, vai ficar debaixo de demónios. É isso que a Bíblia ensina. Portanto, esta é uma matéria mega importante. Aliás, há até crentes que nem sabem porque é que por vezes não estão a vencer. E estão até doentes e oram e depois não funciona. Porquê? Porque eles estão fora desta lei. Bem, continuemos. Sim. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da Quanto às maldade, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, está aqui a dizer a Bíblia que a nossa guerra é contra demónios, Sim, não é contra pessoas. não é contra pessoas. E esses demónios estão muito bem organizados, porque o líder é Satanás e ele tem hierarquias bem estabelecidas. E esses demónios, porque não se veem, muita gente pensa que não existe.
mas é um total disparate. Você também não vai dizer que não existe eletricidade porque não se vê. Não existe eu falar ao telefone porque não se vê nada. É assim uma coisa simples. Claro que existe. Até os animais veem coisas e outros seres e ouvem sons que nós não ouvimos porque eles trabalham numa gama superior à nossa. É como, por exemplo, os cães conseguem, com o olfato, cheirar coisas que nós não alcançamos. Eles têm uns sensores muitíssimo mais poderosos. Mas seja como for, os demónios existem e eles manipulam circunstâncias, manipulam pessoas para que elas nos ataquem, nos façam maldades e a fim de que a gente faça guerra entre nós. Sim, há pessoas. Às pessoas. E, portanto, a pessoa assim fica já amarrada por esses demónios. Agora, vamos ver o que é que sucedeu com Jesus, porque o diabo tentou esse truque várias vezes. Não é? Sim. Noutra vez, ontem vimos que o rei Herodes matou o primo, que era um homem de Deus super importante, o João Batista, e que Jesus seguramente ficou furioso, porque diz que Jesus foi em tudo tentado como nós, a gente ia ficar furioso, cheio de raiva, com vontade de retaliar ele também, só que Jesus não caiu nessa armadilha e respondeu ao mal fazendo o bem. E como é que ele fez? Ele foi, curou, para já afastou-se, que é por causa das coisas. Depois as pessoas foram atrás dele e ele, cheio de compaixão pelas pessoas, que ensinou, curou-as, curou toda a gente e multiplicou pão e peixe, portanto, abençoou financeiramente. E, portanto, é uma lição muito importante. E hoje vamos ver outra situação em que o diabo queria amarrar Jesus e fazer com que Jesus perdesse a batalha. Em Mateus 26, 17, lê lá, se faz favor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: id à cidade, a um certo homem, e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordena e prepararam a Páscoa. E chegado à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada uma a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo o pão no prato, a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. O disseste. Sim. Claro, Jesus, que é Deus, sabia. Sim. O traidor é Judas. É. E todavia, vê lá, Judas estava à mesa com Jesus. Sim. Eu não sei quantos de nós é que aguentariam ver um Judas na nossa mesa, sabendo nós o que é que ele fez e está a fazer. Sim. Eu não sei. E se calhar você é mais forte que eu. Continuemos. E quando comia, Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. deixa-me só explicar o que é que Jesus estava aqui a falar. Jesus veio para ser o Cordeiro, porque até aí as pessoas tinham que matar um cordeiro e dizer ao Deus: aceita a morte deste cordeiro, que é inofensivo, para que não seja eu a morrer. Portanto, é o bode expiatório. E portanto, Jesus estava a fazer essa analogia e estava a dizer... e depois, mais tarde, quando foi da saída do Egito para a Terra Prometida, Deus também mandou o povo tomar, vamos dizer, a gente chama-lhe a Páscoa, a Páscoa, Passover, que depois, aqui nesta Santa Ceia,
a Páscoa se transformou na primeira Sim. Santa Ceia. Sim, foi a última Páscoa e a primeira Última Santa Ceia. Páscoa e ao mesmo tempo a primeira Santa Ceia. Sim. E era uma cerimónia muito importante para Deus, para Jesus, porque era um ato legal, em que Deus estava, vamos dizer, a assinar este contrato com o ser humano através do sangue do Cordeiro, que ia ser, o Cordeiro agora ia ser Jesus, que ia para a cruz, para, na cruz, pagar o preço dos nossos pecados, etc. Portanto, é um ato muito importante. Então, continuemos. A todo o tempo, Jesus já sabia que o Judas era traidor. Sim. No entanto, comeu com Judas e não o pôs de parte, nem o marginalizou. Sim, até estava sentados juntos. Porque Pois Jesus é. diz E aquele que nós, põe por a vezes, mão ao mesmo tempo, quer dizer, ele estava bem perto de Jesus. Muitas vezes nós fazemos exatamente o oposto. Bem, depois vemos que Judas deu de comer a Jesus. Ainda mais, Judas deu de comer a Jesus e ele aceitou a comida da mão de Judas. Está aí escrito? Não. Então deve estar no outro versículo. Sim, aqui não vejo. Bem, seja como for. Agora vem a história de quando, depois, em João 13, Sim, João 13. diz que depois de tomar esta ceia, Jesus deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Sim. Conta lá essa história. Então, quer que eu leia ou quer que eu conte? Leia. Ok. Então, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o atraísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se de ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-a. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Qual é Senhor, esse versículo? isto é versículo 6 agora. O João 13. Terceiro, ok. Sim. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Diz-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Lavar os pés. Sim. É lavar. Sim, isso que eu disse, pelo menos Bem. queria dizer. Diz-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Diz-lhe Jesus: Aquilo que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós sois limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabedes estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar, e desde agora vos digo, antes que aconteça, para quando acontecer acreditais que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, e me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus estava aqui a dizer muitas verdades, uma delas é que se Jesus, sendo Deus, lavou os pés aos seus discípulos, nós também devemos fazer a mesma coisa. Há igrejas que até mesmo lavam os pés, mas isso não tem
grande significado, porque isso é só uma cerimónia. Lavar os pés tem outro significado, que é de nós ajudarmos o próximo, nós ensinarmos, termos paciência, guiar as pessoas nos caminhos de Deus, etc, etc. Porque nos dias de hoje há pregadores que são o oposto disto. Eles querem ser estrelas, querem servir do povo para seus fins próprios, etc. Por isso também Jesus diz, há muitos que não são escolhidos por mim. Bah, e então, e depois, foi então que quando, após o pecado que entrou, quando Jesus estava a tomar o pão, está aqui, Sim, vocês sim. podem ler em casa, Quando ele estava a tomar o pão e quando estava a lavar os pés. lavar os pés e depois de comer o pão, os discípulos começaram a comer. Sim. E entre eles era o Judas. Sim. E diz a Bíblia que quando ele tomou o pão, o Judas tomou o pão, o diabo também entrou. Sim. O que diz também outra coisa importante, que é ninguém devia tomar a Santa Ceia se ele não estiver bem com Deus. Porque isso é altamente perigoso. Porque isso é uma cerimónia muito, muito séria. Mas pronto, para dizer isso. Então, Jesus sabia quem era o diabo. Jesus sabia quem era o diabo. Quem era o traidor. O traidor. Jesus sabia que ele, Jesus, ia ser traído, já estava a ser traído pelo Judas. Porque os soldados queriam, há muito tempo, matar o Jesus. Sim. E os discípulos também, vamos dizer, os judeus, não queriam nada com Jesus. Porquê é que não queriam nada com Jesus? Porque eles estavam à espera do Messias, sim, acreditavam que o Messias havia de vir, sim, mas era à maneira deles. Eles eram daquele estilo de pessoas que dizem, eu acredito a Deus à minha maneira. Eu sou católico, a mim ninguém me vira. Epá, mas isso é uma tontaria, porque quer dizer, então você é que diz a Deus como é que é. E porque Jesus não veio como eles queriam, eles próprios queriam matar Jesus, e como não conseguiram, ele, quando foi para a cruz, aquele juiz, como é que se chamava? Disse, eu não vejo mal nenhum neste homem, mas era o... Potifar. Ele disse, não vejo nenhum mal, e então... não, mas a gente escolhe este. Sim. E que o sangue dele caia sobre nós. Caia sobre nós e nossos filhos. Jesus também referiu aos, digamos assim, crentes tradicionais, que pertenciam a várias igrejas, para dizer a linguagem dos dias de hoje, como os fariseus, que eles eram hipócritas, que eles eram escolhidos, mas faziam tudo ao contrário de Deus. E hoje há muita gente também é assim. Mas seja como for, Jesus não retaliou o mal que sabia que estava a acontecer com mal. Ele podia ter dito, eu não quero aqui, podia ter chamado anjos, podia ter trazido fogo do céu, mas ele não fez isso. E é terrível, porque imagine você saber que alguém está-lhe a mentir na cara, fazendo-se passar por seu amigo, e você acaba por saber que ele é falso. A ver? Quantos casos há em que um marido mata ou tenta matar a esposa porque acabou de saber que ela era infiel e vice-versa? Os polícias ensinaram, os chefes da polícia ensinaram que esse é o caso número 1 de mortes. A ver? E todavia Jesus não fez isso. Portanto, ele se agarrou. Porquê? Porque Jesus opera numa lei superior. Eu não estou a dizer que é fácil, é difícil, em que, conforme vimos aqui, Jesus nos manda amar os inimigos, bem dizer os que maldizem, fazer bem aos que odeiam. E maltratar e orar por essas pessoas, a fim de ver se elas se arrependem. Sim, Jesus, até o último minuto, ele tratou bem o Judas, lavou-lhe os pés, estava a comer, quer dizer, até o último. E porquê que isto é uma mensagem muito importante? Porque o diabo usa-se destas pessoas, usa-se de pessoas para criar aquilo que eu chamo armadilhas. Porque conforme vimos em Efésios,
A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Sim. A nossa guerra é contra demónios que instigam pessoas. A ver? Instigam pessoas. Uma vez, acho que foi o Pedro, estava a falar com Jesus e disse qualquer coisa, que por acaso aqui não interessa, e Jesus voltou-se para ele e disse assim: sai daqui, Satanás, que me ofendes. Então, será que Jesus estava a falar que o seu discípulo Pedro era Satanás? Não. Só que o Pedro estava a falar pelo que ouviu do diabo. Estava cheio das ideias, pensamentos do diabo. A mente é o campo de batalha. E, portanto, quando nós começamos a entender que a nossa guerra é semelhante à guerra que há entre, por exemplo, na corrida de touros, entre o touro e o toureiro. O touro luta contra uma capa, vez após vez, pensando que a capa é o inimigo. Sim. E passa ali a meio metro, se tanto, do verdadeiro inimigo, que é o homem. O toureiro, que está com uma farpa terrível, que o espeta, magoando cada vez mais e mais. Assim é o que o diabo faz. Portanto, quando nós decidimos entender esta matéria e fazer isto, quem vence somos nós. Sim. Porque entendemos que é o diabo que está a usar-se de nós para nos prejudicar. Posso ouvir o amém? Amém. E agora vamos ouvir mais uma música, porque isto tem que assentar com alegria. Podemos tocar outra vez aquele que diz: quantas vezes perdoarei? Essa forte. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes? Quantas vezes, Senhor, perdoará? Eu quero perdoar e estar junto de ti. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes? Quantas vezes, Senhor, perdoará? 70 vezes 7, 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, tu deves perdoar. Quantas vezes, Senhor, perdoará? E agora fazemos um breve intervalo desses estudos, que isto é pesado. Sim. Eu até já imagino algumas pessoas que estão assim com aquelas coisas de abanar. Hã? Um leque. Epá, isto ficou quente. O brasileiro, quentes, pois ficou. Sentar-se à mesa com o nosso inimigo, um grandíssimo filho das trevas, que nos traiu, etc., é forte. Lavar-lhe os pés é forte. Abençoá-lo, cada vez fica mais forte. É, né? Mas aí, eu já fiz isso algumas vezes, não foram muitas, mas algumas. E todas as vezes que eu fiz, Deus me abençoou tanto, que no final eu até perguntei: há mais alguém que me queira chatear? Mas depois desisti. Porque há mais. Há mais, certo. Temos mais fotos? Vamos ouvir. Temos aqui a Alvalade, Constança. Olha que linda. Pois é. E depois também temos a Francisca, também da Alvalade, a comer uma pizza. Olha uma miúda bonita. Deus Pois. está-te a falar, viste? Não, isto E é aqui? Mércia, Grupo Familiar, Arapiraca, Brasil. Arapiraca. Um sucesso. Um sucesso. Pronto. E aqui, de Espanha, diretamente da Espanha, Montijo, é a Carla oferecendo um cafezinho em salame. Muito obrigado. Isto já não é salame, pronto, isso é Nelma. Aqui vai uma cachupa de Manchester. Manchester. E agora? E aqui temos a Gabriel de Aveiro, Gabriel, Mariana, Jorge, Francisco de Aveiro, ligadas ao programa. E uma miúda com viola, não estava aí? Não, pois, saltaram. saltaram. Mas temos este bolo. Sim, um abraço de Londres. Mais. E Aqui está. aqui. Micro. Esse é o missionário. aniversariante dia.
Ah, é? Ilha de Príncipe, é Geraldina Costa, faz anos Olha, hoje. parabéns, Geraldina, da Ilha do Príncipe, São Sim, Tomé senhor. e Príncipe. Pois, é Nunca isso. lá tivemos, mas Pois temos não, que e ir. isto também, do Príncipe. Oh, também é Tem do bolos Príncipe? como deve ser, pois tem chocolate, né? Ia, pá. São Tomé é ilha de chocolate. E mais? Aqui, a Helena, que está aqui à direita, e as irmãs amadas Josina e Sheila, de Londres West. Ah, e ali a nossa missionária Eslováquia. da Eslováquia. Sim, A é Kosa Mace. Verme dobra? Dobra, velho, dobra. Eu falo. Muito bem. E Vocês não é? aqui, a Sâmia de Ribeirão Preto. De Ribeiro Preto. Ah, Ribeirão. Pronto. Ribeirão Preto. Mais. E aqui, Figueira de Foz, Marisa, grupo Marisa. familiar. E agora? E aqui, boa noite, um bem-aja para todo o time de Basta Querer, Monteiro e Solange. A Solange está com uma flor, sim, Pois senhora. é. De repente foi o marido que lhe deu flor. Olha, o outro. Aqui, sopa da feijoada. pedra. Da pedra? Sim, sopa de pedra. Sabes qual é a história da sopa da pedra? Era Bem, não qualquer coisa. interessa. Sim, havia- precisava já de sopa e toda a gente trouxe qualquer coisa e pronto. Pois, mas não e a havia- sopa é boa, pronto. Não há pedra. Pronto. Olá, Irlanda, Finlândia, Jersey, E Argélia, Venezuela. Sim, Áustria e Argentina. E E esta aqui? foto é a Angelina que mandou, Jovens Regional Coimbra, Ó, Coimbra. com Tim Curiacos. Gostaria de convidar o apóstolo para visitar a nossa regional de Coimbra. Claro, claro. Pronto. E vou. Muito bem. E faltava só esta foto lá da miúda com a viola. A miúda com a viola. Pois mas, é. Se calhar Mas saiu para ir tocar. Pois está a praticar mais um pouquinho. Bem, então agora vamos contar outra vez, que eu agora vou ensinar a história de quando Eliseu deu de comer aos inimigos. Esta continua a ser uma história tirada do livro Amor, a Arma de Guerra. E como eu já disse anteriormente, este livro está disponível no formato papel e no formato digital. E, portanto, em qualquer parte do mundo você pode arranjar os livros. Nós temos esses livros disponíveis. Aqui vamos pedir ao Hugo, Bruno, Bruno. para mostrar como é que a pessoa pode ir, através do site do Basta Querer, ver os livros, não só aqueles que estão disponíveis através de euros, mas também os que, para ajudar, estão disponíveis noutras moedas. Certo, então nós estamos aqui no site Basta Querer e aqui tem um botãozinho chamado Editora e nós carregamos aqui. E aqui tem os vários países, como o apóstolo estava a dizer, e podemos hoje ir a Angola, porque não? Pois, por que não? E aqui temos então o livro. Porque não? É porque não podemos entrar, pá. Porque aquilo está de quarentena. Não, é do género. Digital. Porque não? Sim, vamos lá. Então temos aqui o livro Amor, Arma de Guerra, que o apóstolo Em está kwanzas. a falar, e a pessoa pode adquirir este livro em kwanzas, exatamente. Sim. Mas também pode ser em Dólares. dólares. Não. Sim, também. Mas em Moçambique e Brasil. Sim. etc. Temos aqui, exatamente. Muito bem. Então, vamos então ver outra vez esta história do amor. E, como eu já disse, o amor em tempo normal é quando não há grandes guerras, não há grandes tribulações, ataques, maldades. E andar em amor, resumo outra vez, porque vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, aqui do livro. Só ler os subcapítulos. Sim, o amor em tempo normal, né? Sim, o que Então, é? Primeiro é perdoar, é não se envolver em contendas, discussões, guerrinhas, é não manipular, não apontar dedos, não falar vaidade. Pá, mais devagar, senão a pessoa também não estou bem a perceber. Não falar vaidade? Sim. Então, mas eu sou maior. Então, queres andar em amor ou não? Pronto. Aí continuemos. É encobrir a transgressão dos outros, Aham. é falar bem das outras pessoas e, resumido, é isso. E isso já é muita coisa para fazer. Não, também Não? diz para não apontar dedos. É discernir o corpo de Cristo. Exatamente. É esta, faltava. Nós já vimos vários falar bem das pessoas, discernir o corpo. Já falámos de quando
Jesus, no tempo de João Batista, viu tamanha maldade e, em vez de retaliar contra aquele rei Herodes maldoso, nojento, que matou o João Batista cortando-lhe a cabeça, ele agiu como? Em amor. Respondeu com amor, fazendo bem no meio de uma terrível maldade. Ele foi, primeiro afastou-se, devia estar mesmo muito zangado, porque Jesus foi em tudo testado como nós. Mas depois ele viu as pessoas atrás dele, então ele decidiu curar toda a gente e abençoar materialmente, dando de comer a todos eles. Foi muito bonito. Também já vimos o caso de quando Jesus estava na mesa, na última Páscoa e ao mesmo tempo que era a primeira Santa Ceia, Sim. com Judas, Sim. um traidor terrível, um homem que mais valia não ter nascido, Pois porque é. agora está mesmo no inferno para sempre. E portanto Jesus, em vez de reagir mal, porque ele sabia muito bem quem era Judas, o que é que ele estava ali a fazer, ainda por cima lhe lavou os pés, Pois, ainda comeu com ele à mesa. sim. É impressionante. Portanto, chama-se isso o amor, arma de guerra. Porque consiste em eu usar o perdão, o amor, o falar bem, tudo o que Jesus diz, para vencer o mal que me Sim. querem fazer. É uma decisão, alguma coisa que a pessoa não quer fazer, mas faz de propósito porque sabe que só assim vai vencer. Só assim vai vencer. Também vimos que quem está por trás disso é o diabo, que em Efésios 6 diz, Efésios 6:10, a Bíblia diz que, no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor na força do seu poder, Sim. para que saiam firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo usa-se de pessoas, usa circunstâncias para ver se a gente cai em armadilhas. Sim. De falta de perdão, de retaliar, Sim. de falar Falar mal mal. das pessoas, de Julgar, apontar apontar dedos. dedos, etc, etc. Bem, e agora vamos ver outra situação em que o Eliseu, um grande profeta, também venceu. Porque, resumidamente, a história é a seguinte. O rei da Síria, e é engraçado que a Síria e Israel continuam em guerra sempre, porque um veio do filho, vamos dizer, legítimo do pai Abraão, em que Abraão não podia ter filhos e a mulher era estéril, mas Deus acabou por lhe dar esse filho. E porque a mulher já era de idade e não conseguia ter, e etc, etc, disse ao Abraão, entra na minha empregada e teremos um filho através dela. Sim. O Abraão viu logo que aquilo era de Deus, estás a perceber a brincadeira, mas afinal não era, porque daí nasceram os árabes e só chatice atrás de chatice até os dias de hoje. E Deus teve que abençoar os árabes também, que veio de Ismael, o filho da escrava, porque era filho de Abraão. Então, o Eliseu, naquela altura, estávamos nesse tempo em guerra entre Israel e a Síria, e a Síria queria matar os judeus, e Deus usou-se do profeta Sim. para defender o seu povo e, no final, para usar-se do povo para fazer o bem aos inimigos. Sim. Para assim vencer essa Assim situação. vencer o mal com Sim. o bem. Então é disso que consta esta história. Mais uma vez, é uma história em que o diabo estava a usar pessoas para a guerra, Sim. tal qual como nos dias de hoje, e os sírios eram fortes, queriam destruir o povo de Israel, mas Deus protegia o povo, porque falava ao profeta, dizendo os segredos do inimigo, e assim o povo de Deus se protegia. E o rei da Síria pensava, bem, quem é o espião? E eles disseram, não é nenhum espião, é o homem de Deus, sabe todas as coisas que tu falas. Então o rei da Síria mandou para lá um grande exército à noite, às escondidas, Sim. cheio de armas, para apanhar um matar homem. um homem que não tinha arma nenhuma, só Não. porque ele era um homem de Deus, é um perigoso. Como diz também, você é um perigo e eu também. Mas depois, já estou a resumir, porque depois
Fé vem por ouvir e ouvir, ouvir. Ele conseguiu que o exército fosse para dentro do quartel-general do povo de Deus, Sim. Israel. E então ele orou ao Senhor, abre-lhe agora os olhos ao inimigo para ver onde é que eles estavam. Sim. E estavam presos. É. E o rei de Israel pensou, glória a Deus, é agora que eu acabo com esses malandros, vou matá-los e pronto. Sim. Mas o profeta disse, não vais fazer nada disso. Vais dar um grande banquete, vais fazer bem àqueles que te fizeram mal, vais fazer bem àqueles que até te quiseram matar. Sim. E assim nunca mais houve guerra durante muito tempo, porque eles... Até é engraçado que porque o profeta diz, põe-lhes pão e água. Ah, Entretanto, o rei desse dia apresentou-lhes um grande banquete. não foi pão e coisa, foi um Não, grande banquete. sim. E depois nunca mais Sim. houve sarilhos, porque eles venceram o mal Sim. fazendo bem. Neste caso, o profeta, não havia Bíblia, não havia igreja, não havia... Então, eles eram mesmo muito guiados pelo Espírito Santo de Sim. Deus, a ver? Porque faziam coisas que hoje a gente vê que só Deus é que diz isso. Bem, vamos lá então ler, que isso Sim. tu lês e eu ouço. Está bem. Segunda- Então, mas lê Segunda aqui de do Reis. livro. Mas porquê? Vai, também. Porque às vezes tu ali... Pronto. Vai, lê Pronto, lá. está bem. Segunda É de mesmo. Reis 6, 8 a 14. Está bem. E o rei de Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei de Síria. Chamou os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E diz um dos seus servos, não o rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele diz, vai e vê onde ele está, para que envia e manda trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram da noite e sacaram a cidade. Vieram com helicópteros, Sim, é isso. jatos, Tanques. tanques. Sim. Se calhar até trouxeram porta-aviões. De certeza. Porta-aviões dentro da terra. Claro. Ai. Ou seja, o que é que isto nos diz? Que um homem de Deus, que é guiado por Deus e usado por Deus, é um mega perigo. A ver, as pessoas têm medo. Sim. Nunca sabe o que é que ele vai fazer. Sim. Porque não é ele que faz, é Deus que faz. E Deus vê tudo. E Deus vê sabe tudo. Então, como mais é que diz aqui assim? Diz que o profeta, mas o homem de Deus mandou dizer ao rei, guarda de passares por lá porque os sírios desceram ali. Como é que o homem de Deus sabia isso? Porque chamam-se os dons do Espírito Santo. A ver? O Espírito Santo de Deus, é a terceira pessoa de Deus. E quando eles chamam uma pessoa, essa pessoa tem aquilo que se chama os dons do Espírito Santo. É muito importante sabermos isso, porque há pessoas que andam aí em lugares que têm rótulo de igreja, mas nunca nada acontece. Está a ver? Nunca nada acontece e depois a pessoa, pronto, não usufrui dos milagres, das bênçãos que Deus tem para os seus amados. É? Se nós formos aqui a segunda de... Primeira de Coríntios 12, diz assim, logo no versículo 1. Sim. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Grande parte dos crentes, pastores, bispos, etc., é mesmo ignorante acerca dos dons do Espírito Santo. E depois diz assim no versículo 4, que... Até vou ler o 2 e o 3. Vós bem sabeis que eras gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eras guiados. Olha o que é que o apóstolo está a dizer. Que muita gente era e continua a ser guiados a ídolos mudos. É? São aquelas estátuas de santos e de virgens, de Maria, sei quê, feitas de barro e de troncos de madeira, que são mudos. Sim. E eram guiados.
Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Está a dizer o quê? Tal e qual que está aqui escrito. Se uma pessoa acredita que só Jesus é o Senhor, o Salvador, ele está certo. Se a pessoa anda a seguir outros caminhos, ele não está certo. Sim. Ele não tem o Espírito Santo de Deus. Bem, depois diz, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, os dons do Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. É Deus que escolhe ministérios. A ver? É Deus. Porque há muita gente que abre trabalhos, põe rótulo de sei lá de quê, mas Deus não estando lá, aquilo não pode ser de Deus. Sim. É. Por isso Jesus falou em Mateus 7 que pelos frutos conhecereis. E larga o caminho, que tal, estreito o caminho que leva a Deus. E muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, Jesus vai dizer, não te conheço. Porquê? Porque ele não obedeceu a Deus, etc, etc. E, portanto, e depois também diz, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É? Então, se este homem era realmente um profeta de Deus, ele era usado por Deus para coisas sobrenaturais. Então, o que é que Deus fez? Os dons do Espírito Santo não é para a pessoa ser o campeão e ficar ali todo inchado. Não. Ele era um vaso nas mãos do Espírito Santo. Então, ele estava muito bem a comer ou a dormir, sei lá o que é, e o Espírito de Deus ia até ele e dizia, olha, o rei da Síria está a planear um ataque desta e daquela forma. Vai lá ao rei de Israel e avisa-o para ele estar de atalaia e não ir por ali e antes vai para outro sítio. E claro, o rei fazia isso e apanhou os sírios vezes sem conta. Até que os sírios disseram, alguém é espião, sabe os nossos segredos. E o rei da Síria até estava a fim de matar os seus colaboradores diretos. Até que um disse, não, rei, nenhum de nós é espião. Aquele tipo, aquele homem lá, o profeta, esse tipo é que sabe tudo. Tudo que tu falas aqui, ele sabe tudo. E vai e conta ao rei de Israel e por isso eles ganham sempre. O que é que o rei decidiu? Esse é que é o culpado. À noite, às escondidas, mandou vir o exército. Qual é a grande lição aqui? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Ele estava cheio de medo de um homem sozinho. É impressionante, não é? Bem, e depois, o que é que sucedeu? No versículo 2 de Reis 6:15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe diz, ai, senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse... Orou Eliseu. E disse o quê? Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, esta passagem também é mega importante. De manhã, quando o moço de Deus, chamava-se Gési, se levantou, saiu. Eu muitas vezes digo por brincadeira, foi comprar o pão, um coração, um chazito, bem, e viu um exército enorme à volta da cidade onde ele morava. Cavalos e tudo do exército. E claro, ficou assustadíssimo. Foi a correr lá para casa, acordou o profeta e disse, ai, que estamos tramados, é desta vamos morrer. Ai, a minha mãe bem dizia, não te metas com essa malta da Maná, porque eles são um perigo. E o profeta disse, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão ali. E o Gési, que era um crente deslavado, era um crente fraquíssimo, devia de certeza estar a pensar, este homem não está bom da cabeça. Nós aqui em casa somos só nós dois. Sim. Bem, posso espreitar debaixo da cama,
abrir os armários, não está lá ninguém, só eu e ele. Ele está a dizer que lá fora, aquelas centenas ou milhares de pessoas são menos pessoas do que nós aqui em casa. O profeta deu maluco. Sim. E o profeta viu isso e ele orou. E orou uma coisa estranha. Disse, Sim. Senhor, peço que abras os olhos a este jovem para que veja. Para que veja. Então, por eu ter visto, é que eu estou a ver, não é? Sim. Mas veja no mundo do Espírito. Veja em outras ondas de frequência. Aqui estão sempre a passar ondas de rádio, de televisão, de satélite, raios-x, raios gamas, raios de ondas de... Montes de raios, e a montes gente de não os vê, ondas. nem os ouve. Sim. Porque nós estamos muito limitados. Mas há animais que veem coisas. Sim, e houve outras coisas. E ouvem coisas. A ver? E nós não, somos limitados. E porque estamos limitados, os chicos espertos pensam que são os sabichões, esquecem-se que não são assim tão poderosos, porque não pediram para nascer e nasceram, nem escolheram pai nem mãe, vão morrer, não querem morrer. E continuam com a mania que sabem tudo. É impressionante a vaidade e o orgulho humano, que vem do diabo. Bem, então, o Eliseu orou, peço que lhe abra os olhos, e o Senhor Deus abriu. E o que é que aconteceu? O Géasi viu Sim. que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Era outra conversa. Carros de fogo. Carros de fogo, que era o exército de Deus. Sim. A ver? Para lembrar aquela história que eu já contei, que há muito tempo não havia aviões ainda, e uns missionários americanos, no tempo em que a América era mesmo um povo de Deus, que investiu muito no Evangelho, que andou por todo o mundo e por isso Deus os abençoou tanto, etc, etc. E então esta família foi chamada por Deus, largou tudo e foi para o centro da África, não sei se foi para o Quênia, não me lembro. E então, naquela região, havia tribos que eram canibais. E então, a certa altura, eles fizeram o que era o costume fazer, um batuque para chamar demónios, ficavam processos e vinham, dançavam, fazendo uma roda até cercar a casa, e depois queimavam a casa e comiam as pessoas. Matavam e depois comiam. Quando a família viu isso, assustou-se, como é evidente. Claro. Então o pai só disse, nós vamos louvar a Deus, porque Deus é connosco. E quando essas pessoas possessas estavam, até vinham pintadas com coisas de guerra, mas totalmente possessas, estavam bem perto da casa deles, totalmente rodeada. De repente começaram os gritos e fugiram. Foi passado bastante tempo que um desses contou, porque se converteu, que o que sucedeu foi que eles de repente viram criaturas gigantes, com umas espadas enormes, e dele também saía fogo. Então eles fugiram. Claro. Foi... O que é que eles viram? Os anjos de Deus. A ver? Que encampam em redor de todos aqueles, como nós, você que é de Cristo, encampam. Os anjos encampam ao nosso redor. E então, foi o que o Géasi viu. Ou seja, o profeta sabia, acreditava. Não tenho de ter medo nenhum, porque mais são aqueles que estão comigo que aqueles que estão lá de lá. Se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? 1000 podem cair à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não cairei, porque Deus está do meu lado. Estás a ver? Essa é a fé que vence o mundo. Esta é uma fé verdadeira. Diz, por exemplo, Salmo 91, Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Diz assim em Hebreus 1:14, está aqui no livro. Não são, porventura, todos eles espíritos, ministradores enviados por Deus para servir a favor daqueles que estão salvos e vão herdar a salvação eterna? A ver? E então foi o que aconteceu. E depois, o que aconteceu no versículo 18? E como desceram a ele, quer dizer que os soldados, o exército veio ter com Eliseu, agora Eliseu fez outra oração e disse, Senhor, fere peste esta gente de cegueira. E Deus feriu de cegueira. Cegueira não quer dizer que eles não vissem coisas. Há muita gente que é um cego espiritualmente, não vê nada. Acha-se que é o chico esperto, manda papos e piadas a quem anda com Deus, e ele é que está a fazer figura de parvo, porque ele, como não vê, pensa que não existe mais nada.
É impressionante. E isto é sinal de orgulho, de vaidade, eu é que sei. Mas vai morrer como toda a gente. Bem, até o cão vê aquilo que ele não vê. É, está a ver? Bem, então Deus feriu de cegueira o exército para que eles não vissem que ele é que era o tal profeta. Então lhes disse, o profeta disse, olha, quem é que vocês procurais? E ele disse que era o profeta. Ele disse, venham cá que eu vos vou guiar a ele. E levou-os. E levou-os até Samaria. Quando chegaram a Samaria, que é a cidade do povo de Deus, disse Eliseu, Senhor, agora abre-lhe os olhos para que vejam onde é que estão. E claro, eles viram que estavam em Samaria, Sim. que tinham sido guiados para a cidade de Deus. Ou seja, eles foram pelo seu próprio pé para dentro da prisão. Sim. O pior lugar onde eu podia estar era ali. Quando o rei, segundo de Reis 6, quando o rei de Israel viu, disse assim a Eliseu, ó Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Assim, ó Eliseu, glória a Deus, pá, agora é só matá-lo, não é verdade? É isso que eu vou fazer. E o Eliseu disse, não, nada disso, não. Ele disse, não os ferirás, feririas tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Não, Senhor, põe-lhes diante deles pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu Senhor, para o rei do inimigo. E o rei acreditou. Quem dera, muitos chefes de Estado virasse inteligente, Sim. parasse de semear guerras que vai colher. Sim. É? Eu lembro, tu lembras também, quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, fomos convidados por dos grandes, maiores homens de Deus do mundo, e foi para nós um privilégio, que eles diziam que nos conheciam, que tal, e eles deram palavras proféticas, e eu, pelo menos um teve também um sonho, que via uma catástrofe terrível acontecer aos americanos, que é isto que estamos a ver. Eles deixaram Deus, começaram a ir por outros caminhos, a fazer nojices, como no tempo de Sodoma e Gomorra, homem com mulher, a declararem guerras falsas, injustas, matando milhões de pessoas. Os americanos, nos últimos anos, mataram milhões de pessoas, destruíram tudo. E, claro, agora estão a colher. E alguns dizem, então, mas você acha que foi Deus que escolheu o Trump? Até acredito que sim. Para quê? Para que ele faça tanta parvoíce, tanto disparate, porque Deus é isso que faz. E agora, quem é que respeita os americanos? Ninguém. Um povo que é altamente respeitado, um povo que ajudava o próximo, agora é só disparates todos os dias. Bem, então, aqui este rei foi sábio. Ele deu ouvidos ao profeta, à palavra de Deus. Ele podia não entender, nem ele nunca teve um livro ou uma Bíblia que explicasse que Deus nos manda amar os inimigos, fazer bem aos que nos fazem mal, mas ele acreditou no espírito que estava do profeta. Está a ver? E então o que é que sucedeu? Ele apresentou-lhes um grande banquete. É como tu dizias, não foi só, como é que se diz, pão e coisa. E então acabou-se a guerra. Qual é a lição a tirar? A lição a tirar é que, mais uma vez eu digo, quando nós decidimos andar em amor, perdoar, até fazer o bem, por mais que nos custe, àqueles que nos fizeram mal, quem vai ganhar é você, sou eu. Porque estamos a lutar contra o diabo, que quis nos destruir com uma armadilha, usando-se de alguém, alguma coisa, para nos causar sentimentos maus, de revolta, e tentando que nós retaliássemos, odiássemos, matássemos, etc. E, portanto, que aprendamos esta lição. Vamos orar. E digam todos assim comigo aqui na sala também, Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tua vontade seja feita na minha vida, como é feita no céu. Não me deixes cair em tentação. Livra-me do mal. Porque para ti é a glória e a honra para sempre. Amém. E amém. Vamos ouvir mais uma vez esta música que diz com a arma do amor. Porque esta música
tem esse mesmo espírito. Vamos ouvir. Com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Com a arma do amor, com a arma do amor, com a arma do amor, tu não vais falhar, tu irás vencer. Com a arma do amor, com a arma do amor, corações Ele pode transformar. Com a arma do amor não vais falhar, não vais falhar. Muito bem, nós agora vamos responder a perguntas, não é? Sim. E deixa aqui ver aqui um versículo bíblico. Ei, onde é que está? Muito bem, vamos lá então. Uma pergunta que vem de Londres. Diz assim: uma pessoa que tem um grupo familiar em sua casa pode ou não pode dar festas? Pode dar festas, até pode comer lá em casa, pode dormir lá em casa. O grupo familiar é uma reunião da igreja em que a certo dia da semana, normalmente é à quarta ou pode ser terça, conforme o que dá mais jeito às vezes, e normalmente é à noite, não é? Porque é quando as pessoas saem do emprego, podem ir. Coisa. E, portanto, o líder que é treinado, pode até ser o dono da casa, ensina, faz as coisas, lê a Bíblia, ora pelas pessoas e tal, mas do resto dos dias. Agora, é evidente, se essa casa não for uma casa digna, se for uma casa. Eu vou-lhe contar uma história verdadeira que até dá vontade de rir. Uma vez fiquei a saber que nós, Igreja Maná, tínhamos um grupo familiar numa casa de prostitutas. Porque um grupo de prostitutas se converteu, mas como não tinham mais trabalho, não sabiam o que fazer, continuavam. Então, imagina, um cliente vai à casa das prostitutas, ouça, agora sente-se que vamos dar aí a palavra de Deus. Pronto. Ouça, aconteceu mesmo. É absolutamente patético, não é? Portanto, fora disso... de Santo António, por norma, os crentes recebem Jesus e depois são batizados no Espírito Santo. Acontece que em criança eu me surpreendia a falar línguas estranhas, tinha visões abertas, sonhava e acontecia exatamente assim. Eu vivi apavorada, pensava que era uma bruxa. Já adulta recebi Jesus e o batismo no Espírito Santo, onde falei logo, tal. Pergunto qual o significado que me aconteceu, pois eu nem sequer vivia no meio dos crentes. Bem, eu não sei os pormenores e com isto pode acontecer uma de duas coisas. Eu conheço, não é um, mas vários casos em que crianças estão na igreja, não sabem falar, porque não têm idade para falar, e depois estamos a louvar a Deus, ou e elas estão nitidamente a falar em línguas. Já vi isso acontecer muitas vezes. Porquê? Porque Deus é que batiza as pessoas e falar noutras línguas conforme. Bem, se Deus dá visões abertas e sonhos, já é um pouco mais, vamos dizer, complicado de entender, porque Deus nunca dá isso para apenas
ter uma pessoa para ficar a saber. Não. Todos os dons do Espírito Santo têm sempre um propósito, que é para ajudar outras pessoas. Nós ficamos a saber alguma coisa, se for os dons de saber coisas, para agir logo de acordo com isso. Se a pessoa ainda não era, não era, vamos dizer assim, só depois é que entregou a vida a Jesus, pode ser que sim, pode ser que não, porque a criança está com os pais na igreja e está lá o Espírito Santo. Se a pessoa não está ainda em igreja nenhuma e diz que, que fala em línguas e nem sequer ainda é da igreja, eu fico um bocado admirado. E, portanto, pode ser até que é o que você dizia, havia coisas, mas não eram coisas que vindas de Deus. Bem, mas não é para se preocupar, agora que já tem Jesus, não se preocupe com isso. Braga, crise de ansiedade ou ataques de pânico são sintomas da ausência de Deus? Não, é sinónimo de ataques do diabo. Eu tenho um livro que fala sobre isso, que é como lutar contra o diabo. Tenho também outro que é Mente Campo de Batalha, onde eu explico, num capítulo, não me qual é, que muitas vezes o diabo dá ataques de medo, de pânico, de ansiedade. É um desses livros, não me lembro. Neste é de certeza. E isto não quer dizer que Deus não está consigo. Quer dizer que o diabo é que está a atacar. E, portanto, qual é a solução? A solução é você vai para a sala, ou pega na Bíblia, começa a ler, ou pega num livro, ou ouve uma música de louvor e os demónios não aguentam e vão-se embora. Se você já souber mais coisas como lutar contra o diabo, você diz ao diabo, sai daqui no nome de Jesus, porque Deus não me deu nenhum espírito de medo, nem de ansiedade, mas de paz, de amor, de uma mente sã. Portanto, é isso. Agora, tem aqui uma pergunta da Jair, pergunta, fazer parte de um fã, ser um fã-clube, tem algum problema? Bem, se você é fã-clube, eu não sei o que é isso, um fã-clube, mas se for um fã-clube de um clube de futebol ou assim, não vejo mal nenhum. Agora, se for dessas modas que envolvem outras coisas, depende muito do que é. Agora, outra pergunta. E desse canal toma o lugar de Deus, pronto. Sim. Sim. Eu hoje achei super espetacular o que vimos nas notícias, não sei se foi em Portugal, se foi noutros países, mas está por todo o mundo agora, que o povo está a ir para as ruas, para aquelas praças públicas onde tem estátuas de antigos reis e de pessoas muitíssimo respeitadas e proeminentes, mas que agora as pessoas dizem, estão a tirar essas estátuas porque eram homens que fomentaram e praticaram coisas horríveis, como escravatura. Então ficaram muito ricos e enriqueceram o país à custa de um mal tremendo, né? Como fazer escravos e matar pessoas e roubar. O mesmo, por exemplo, um dia nós estamos a programar fazer uma série de estudos sobre a história. Quando vocês começarem a estudar a história sobre a África, vão ficar admirados. Foi um grupo de países, do qual Portugal fez parte e era muitíssimo proeminente, que era o império dos maiores do mundo, e dividiram a África à maneira que cada um quis, lá lutaram um bocadinho e tal. Aliás, isso foi a origem da Primeira Guerra Mundial. Depois lá decidiram fazer as pazes e fazer a divisão deste novo mundo, e diz que, por exemplo, os belgas foram os piores de todos. Mataram milhões de pessoas. Mas nós, portugueses, também temos muita culpa. E, portanto, quando a gente fala... Eu estava a falar de quê? Estava a dizer que agora este movimento... Este movimento. Então, eles estão a tirar as estátuas daquilo que representa a maldade humana. Estar a promover a maldade humana outra vez. O Hollywood tirou um filme que dava... homenageava, honrava, fazia daquilo uma coisa boa, os tempos da escravatura, em que os brancos tinham cultura de fazer escravos e tratar mal os escravos, mas ficavam ricos. Então o próprio Hollywood já tirou isso, porque o povo disse não tirar, deixamos de consumir coisas. E por acaso tem a ver com a pergunta que fazem agora, se o apóstolo tem falado sobre os políticos. Isso não é apontar o dedo? Não, porque há duas coisas diferentes. Apontar do dedo não é falar os factos, nem é pregar coisas. Se você vir o que Jesus fez
o que o João Batista fez, ele anunciava a todos que se arrependessem. Ele falava a reis, Jesus falou a reis, a eminências, arrepende. Deus falou não só isso a reis, a governos, mas aos próprios pregadores. Não é? Porque o coisa de arrependimento não é só para os descrentes, é para todos. E você tem, por exemplo, se vai ver aqui em Ezequiel, diz: filho do homem, que era o profeta, profetiza contra os pastores de Israel. Porquê? Porque eles estão errados. Eles apacentam a si mesmos, não tomam conta do povo, eles são muito maus. É? Existem os rebeldes, existem os que são mercenários, os que são maus obreiros, os que se transformaram em joio, os que são Judas, eram crentes e viraram Judas. E, portanto, quando nós estamos a falar estas coisas, não é apontar dedos. Apontar dedo é eu estar para aqui inventar que ele que fez não sei o quê, o que é que eu tenho a ver com isso? Mesmo que ele tenha dormido com a empregada, eu não tenho nada a ver com isso. Se ele foi ali e fez qualquer coisa, não tem nada a ver com isso. Agora, se uma pessoa, político, um rei, um pregador, seja quem for uma pessoa que está a fazer coisas que são para Deus muito más e que, acima de tudo, causam um mal terrível para o povo, eu, como homem de Deus, tenho um mandato de pregar. Tenho um mandato de lhes dizer. E olha que eles sabem muito bem o que eu digo, porque não só eu falo, mas eu escrevo. Eu escrevo aos juízes, eu escrevo aos políticos, e eles me respondem. Eu escrevo a várias coisas, e eles respondem, porque eles sabem que está errado, está a ver? E, portanto, há que fazer a distinção entre apontar o dedo e falar factos, falar coisas. Às vezes eles dizem que eu não tenho, às vezes eles dizem que eu sou muito mau, porque eu respondo: eu não sou nada mau, não sou teu inimigo, sou teu melhor amigo, porque tu vais para o inferno, a tua vida vai ser terrível, o teu casamento vai ser um desastre, a não ser que tu ouças o recado de Deus. Um dia eu estava a falar com um presidente da República e ele olhou para mim e primeiro julgava que eu era mais velho. E depois disse assim: então, o senhor fala cada coisa na televisão? É mesmo muito mau. E eu deixei-o espalhar-se e disse ao Sr. Presidente: o problema é que eu não falo, não sou eu a falar. É que eu vejo você que não sabe, estou lá a ver, e você falou isto de mim e dos meus políticos e não sei o quê. Disse ao Presidente: eu sou o homem de recados, o meu patrão está-lhe a dar um recado. E o homem parou: o seu patrão? Claro, Deus é o meu patrão. Pois é, você é empregado? Pois sou. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que falar assim e aquilo que Deus dá. E se você se arrepender, você vai ser curado e esses problemas vão desaparecer. No final ficámos amigos, ele veio à igreja e passou a entender a minha posição. Muito engraçado. Pronto, não tem mais perguntas? Essas também são bundas. Ah, também são perguntas? Sim. Não. Sim. Se o problema não está em pregar o amor, mas sim em viver o amor. Jesus ensinou o amor e demonstrou em vida. Porque muitos líderes não vivem este amor? Isso é a pergunta que Deus faz. Está a dizer, se pregar o amor e viver o amor é o que Jesus ensinou, porque é que muitos não vivem? Porque é muito difícil, irmão. Porque é muito mais fácil não fazer isso e porque muitos não fazem. E a propósito, vem em talho de foice daquilo que eu acabei de dizer há bocado. Eu ensino muitas vezes, muitas mesmo, na igreja e fora da igreja, os avisos e recados de Deus para as pessoas do mundo, para os ministros de Deus, para o povo de Deus e para os ministros de Deus. Pois, Deus não faz só avisos ao povo lá fora, que é a tendência, o tipo é irmão, lá fora. Por exemplo, a gente gosta, não gosta. A gente fala muito de idolatria, dos santos, da Virgem Maria, etc. Mas eu também ensino que há muita idolatria dentro das igrejas evangélicas. Tudo que for colocado em pedestal, em cima de Jesus, chama-se idolatria. Está a ver? Portanto, é isso aqui. Podemos convidar pessoas de outros ministérios para assistir ao grupo familiar? Eu acho que sim, mas ainda não pensei muito bem, vou responder amanhã. Bem, agora quero orar para os dentes. Sim, e tens. Não falaste.
Quero orar pelos doentes. Ah, estão aqui. Agora, enquanto o time toca aquela música que eu gosto muito, eu tenho aqui montes de pedidos de oração. Um quer ser liberto do álcool. Outro sofre de oscilações de temperamento. E isso tem um nome de uma doença, mas na verdade é ataques de demónios. Eu sugiro que você telefone ao WhatsApp e pedir um aconselhamento pastoral, porque oscilações de temperamento, de humor, etc., é manifestações de demónios que tornam você nisso. Outro diz que se quer suicidar e ainda por cima a filha está doente e está desesperada. É uma senhora, não vai nada matar-se, porque esse demónio vai ser derrotado e você vai vencer. Hoje você vai entregar a vida a Jesus e tudo vai mudar para melhor. Amém? Outra está a pedir a bênção de Deus porque vai a uma entrevista para ter um emprego. Outro tem negócios e fazendas. É um homem de negócios. Uma mulher de negócios, a Maria. Outro pede oração porque tem problemas na vesícula, é atormentada psicologicamente, e também problemas da anca. Jesus vai curar você hoje. Quando eu orar, tudo que você tem que fazer é receber o poder de Deus, acreditar, eu recebo agora a minha cura. É uma senhora, há pessoas que estão a pedir por amigos que têm Covid-19. A gente vai quebrar o poder desse Covid-19 que vai secar para a raiz, amém? Outros diz que têm o diabo está a atacar a família. A gente vai orar pela família. Outros têm muitos casos de doenças e daí vai. E por isso, vamos já orar. Senhor Jesus, ponha a mão no ecrã. Senhor Jesus, eu quebro o poder de todas as infecções. Quebro o poder de todas as enfermidades. Eu ordeno esse vírus, seca para a raiz. Eu falo a essa família, essas famílias que estão debaixo de ataques. E ordeno que haja paz, amor, prosperidade. Eu ordeno esses negócios fiquem prósperos. E graças te dou também, Senhor, porque essas pessoas que estão a pedir ajuda para ter um emprego, vão ter um emprego, no nome de Jesus Cristo. E agora, ouça aconteceu esta música, que diz, somente crer. Porque agora que eu orei, o seu trabalho é acreditar, eu recebi. Deus me ouviu. Agora, o que eu pedi vem a caminho. Porque nem sempre tudo que pedimos acontece de repente. É como a semente que é lançada na terra. Por isso, ouça esta música, cante esta música e dizendo, Jesus, eu creio, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Eu vou orar por mais casos que estão a pedir, não é? Maridos, pessoas que também tiveram o princípio do AVC. Senhor Jesus, eu te dou graças. Porque este AVC não vai causar mais problemas e a pessoa vai viver curada no nome de Jesus. E esse marido e outros tantos vão se converter e ser uma família feliz e um servo de Deus. No nome de Jesus. E agora, eu quero falar a você que estando em qualquer parte do mundo, diz assim, olha, eu quero andar com Deus. Ultimamente Deus tem-me falado ao coração que há muita gente que nos está a ver que anda ou andou no mundo da droga como vendedor, que fez parte de gangues
alguns inclusive mataram, que roubaram e que agora sentem remorso, não dormem bem à noite e que dizem: eu quero mudar de vida. Será que Deus me quer perdoar? Sim. Será que Deus é capaz de mudar a minha vida? Claro que sim. Também há muita gente que é gente que já provou a alta sociedade e que foi um engano para si, porque ao fim e ao cabo você sentiu-se enganado, porque tinha dinheiro, as pessoas, entre aspas, gostavam de si, mas depois você sofreu problemas, já ninguém lhe liga. Você viu a realidade e diz: eu quero escolher Deus. Depois tem aquelas pessoas que estão reformadas e que se sentem enganadas, confiaram nas reformas, nos governos e por aí fora, e agora sofrem. Então dizem também: eu quero viver com Deus. Pois tem aquelas que estão tão desesperadas, como aquele exemplo que vimos há pouco, que dizem: é um tormento dia após dia, para pagar contas, não tenho dinheiro, tenho filhos, tenho isto, tenho aquilo, já não tenho vontade de viver. Você não vai se matar coisa nenhuma, você vai entregar a sua vida a Jesus. E por isso agora mesmo, abaixe a sua cabeça. Imagine Jesus naquela cruz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem o poder de nos salvar. Nem no céu, nem na terra há outro nome pelo qual podemos ser salvos. Não há mais nenhum intermediário que Deus aceite, só Jesus. E por isso você hoje vai entregar a sua vida a Jesus. E por isso faça esta oração comigo e aqui ajudam também. Digam todos comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá naquela cruz e derramou o seu sangue para me salvar. Ó Deus, eu admito, também falhei. Perdoa-me, Senhor. Eu me arrependo. Ajuda-me a mudar de vida. Ensina-me os teus caminhos. Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como o meu Senhor e Salvador. Amém. E amém. E agora ouça esta música. Porque Ele vive, você pode crer que amanhã vai ser bom. Porque Ele vive e em todo o seu coração tudo vai mudar para melhor. Porque Ele vive, posso crer no Dá-me esta música outra vez. É? Não entendi? Esta música. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei. Você faz, arranje uma Bíblia, pode ser em papel, há muitas das igrejas, ou então digital. Comece a ler do Novo Testamento, Mateus, Lucas. Venha à igreja se possível, se não possível, você sempre tem este programa e todas as noites estamos aqui para lhe ensinar a palavra de Deus. E também aconselho você a telefonar para o, como é que se diz? SOS, O SOS ou o WhatsApp para marcar uma consulta pastoral. E assim eu e a Cristal nos despedimos com Deus abençoe. Até amanhã. Porque